Brasileira ex-cunhada de porta-voz da Casa Branca é liberada sob fiança e fala à rede de TV CNN. Bruna Ferreira nega acusações de ser criminosa, conta os momentos traumáticos da detenção e questiona as autoridades federais, afirmando que tudo começou quando ela foi abordada enquanto buscava o filho na escola. Enquanto isso, em Providence, no estado de Rhode Island, viveu momentos de horror e choque após um tiroteio na Brown University, que deixou pelo menos 2 mortos e 9 feridos. E mais, democratas divulgam novas imagens do caso Epstein, com fotografias reveladas na última sexta-feira. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de streaming SPT Plus. Se você ainda não fez o download da SPT Plus, o momento é agora. Pega o telemóvel, pega o celular, eu espero vocês aí tirar do bolso, tá aí mais longe um pouquinho, perto do sofá, pegou? Então vamos lá. Qual é o procedimento? Pega a tela, na foto lá você vai abrir a sua câmera e vai apontar para esse QR Code aqui. Apontou para esse QR Code, vai ser direcionado ao nosso SPT Plus. Lá você tem conteúdo de qualidade, tudo em português, português para os portugueses e português para os brasileiros. Então tem muito conteúdo lá interessante, notícia, entretenimento, novela, série, muita coisa bacana para você, tá bom? E além da plataforma SPT Plus, nós estamos no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A brasileira Bruna Caroline Ferreira, ex-cunhada da secretária de imprensa da Casa Branca, de 33 anos, que foi presa por agentes do ICE enquanto se dirigia para buscar o filho, em novembro deste ano, teve sua libertação ordenada por um juiz após pagar uma fiança. Bruna Caroline Ferreira, que vive nos Estados Unidos desde 6 anos de idade, foi surpreendida por agentes do ICE no último dia 12 de novembro, em Revere, no estado de Massachusetts, mesmo em dia que saía de casa para buscar o seu filho de 11 anos na escola. As autoridades afirmaram que o motivo da detenção de Bruna seria um visto expirado e um suposto histórico criminal, mas advogados contestaram a versão oficial, apontando que a brasileira está legalizando a sua situação e nunca teve condenações. Ferreira, que tem proteção no programa DACA, foi transferida para um centro de detenção na Louisiana, mas agora responde ao processo de deportação em liberdade mediante uma fiança de $1.500. Após ser solta, ela deu uma entrevista à âncora Erin Burnett, da CNN. Nós vamos acompanhar agora uns trechos que nós selecionamos como os melhores dessa entrevista. Acompanhe. I was heading out to pick up Michael from school and a vehicle drove towards me, so I decided to back up to get out of his way, an unmarked vehicle, may I add. And then I noticed in my rearview mirror there was another vehicle, and then it was just a swarm of people, and I was quickly rushed to the Revere Police Department for them to clarify my identity. They didn't know my name, they asked me my name, so I asked them, how could you possibly know who I am and where I live without you having some kind of a warrant? I wasn't presented with any of those documents, so I just started panicking, trying to see if I could get somebody, an emergency contact, anybody to answer me, to pick up Michael from school, and just thought because at this point you were running with your shoelaces untied because you want to be first in line to school, right? Yes, ma'am. So then all of a sudden no one's going to pick your child up from school. Correct. Okay, one thing you said there though, so they're waiting. This vehicle, another vehicle comes up, this swarm of people as you describe it. And then you're saying, but they didn't know your name. No warrant, no, yeah, they asked me, is your name Bruna? And I just asked, well, you know, how do you know who I am if you don't have any type of warrant? How do I know who you are? So they knew you were Bruna, but they Yes. didn't have a warrant for your arrest. So they wanted me to verify my identity with a driver's license. So I just asked, where do you have a warrant? So then they said, let's just rush her over to the Revere Police Department, and there they verified my identity and made a call. I made an emergency call for somebody to go pick up Michael. And after that, I was shuffled around the entire country.
Já o advogado de Bruna, que também estava presente nessa entrevista, Todd Parmelot, afirmou nessa entrevista que o caso da sua cliente é muito estranho, devido a ela já estar em um processo de obtenção do Green Card. Well, at first they played dumb and acted like it was a traffic stop, so they asked her for her license, but then somebody says, "Are you Bruna?" which causes her concern. Plus, traffic cops don't have masks over their faces. That's how Immigration and Customs Enforcement, functions These guys days. had masks. Yeah, they cover their face, and that's what they did here. And again, they don't show her any warrant, and then apparently they manufactured a warrant when she was in Vermont several hours later, which is highly unusual. And then when you look at the video, TMZ leaked the video. I hadn't seen the video before when I was on the show a few weeks ago. Yeah. And you see 5 cars just quickly swarm. It looks similar like an undercover drug buy, where they just go in right away and they know who they're getting. And what was strange about it is that hardly any people knew where she lived. She was driving a vehicle not registered to her. It seemed like they knew exactly where she was going to be, which was customary. She regularly would pick her son up. She'd leave around the same time, multiple days a week. They knew exactly where she was going to be. So it sounds like you're saying you were targeted, Premeditated, premeditated, very organized. and because of who she is, because of the relationship to the press secretary. It seems to be. And what's bizarre about her case anyway, she's been trying to get a green card literally since she was almost 6 years old. And she was in the process of doing that. And literally one day after she filed her most recent green card application, the Trump administration tried to accelerate her deportation case by starting it up again. She had a case that's been effectively shelved since the Obama administration, since Barack Hussein Obama put her in removal proceedings. And it was just basically paused so that she could try to get her green card. She had DACA over a course of years, and she was just merely waiting her turn. May 5th, she had her final hearing, but they accelerated the process the day after she filed her application. So Bruno, Durante a entrevista, Caroline disse que... Bruna chegou a dizer que não é criminosa estrangeira e que está com o coração partido. I'm heartbroken. I'm heartbroken for my son, I'm heartbroken for my mother, who has worked for a quarter of a century cleaning houses, earned an honest living, has paid her taxes. I've been a law-abiding citizen. I don't even have a parking ticket, and I'm so proud of it. I'm proud of my name, and I carry it like a badge of honor, like being on an honor roll. And now my child is sitting somewhere watching them broadcast this 24 hours a day, 7 days a week. As a child, he must be terrified. Is it true? Did my mom do something? Do I not know about it? Gossip in school? I don't know what's going on in his little mind, and I just want him to know that none of those things are true, honey, and we're going to square this all away. so that when you go in that day and you make that emergency call, then you lose your phone, right? You don't Correct. have a phone. Yeah. Okay. For 26 days? 26 days, 26 days, no phone. yes. Okay. And I the- can't even and the- imagine what it's like to not For be a able to talk mother, to your child yeah. for 26 days. And her phone somehow got broken during the arrest too, which is on TMZ. It's Coincidentally. not a violent arrest, but her phone managed to get Your broken. phone got broken. Correct. What was that even like to not be able to know what happened to your child or even who picked him up from school or anything for 26 days, Bruna? You have a lot of time to think in there, and you really think the worst. You think the worst, but the luck that I had is that I was surrounded by so many women that had 4 children, one was pregnant, and I can't imagine. I just tried to put myself in their shoes. I was in such a horrible situation, but they were praying for me and I was praying for them, and being able to contact an attorney that could expedite my process, because some people are in there for a year and a half. I can't fathom a mother not knowing where her son is for a year and a half and who's with him, what he's eating, if he's going to bed on time, if he's sick. I can't imagine. It's unbearable. I mean, it's the cruelty of it. It's cruel. So you E Bruna falou como foi esse trâmite de 26 dias presa nas cadeias de imigração aqui nos Estados Unidos. A lot of time to think in there, and you really think the worst. You think the worst, but the luck that I had is that I was surrounded by so many women that had 4 children, one was pregnant, and I can't imagine. I just tried to put myself in their shoes. I was in such a horrible situation, but they were praying for me and I was praying for them, and being able to contact an attorney that could expedite my process, because some people are in there for a year and a half. I can't fathom a mother not knowing where her son is for a year and a half and who's with him, what he's eating, if he's going to bed on time, if he's sick. I can't imagine. it's unbearable. I mean, it's the cruelty of it. It's cruel. So you are okay. So, but in this time, then, how many places do you go? You're taken from place to place, right? How are you? And you're can you just shuffled talk around. about what it was like inside? Who was there? I mean, was it
Were you treated well? I mean, tell us. It's mind-boggling to know that they know where you're going, but they won't tell you. So I was shuffled from Massachusetts quickly to New Hampshire, from New Hampshire to Vermont, Vermont to Philadelphia, Philadelphia to Texas. When I got to Texas, I asked the ICE agent, because it said Mexico, and I said, can you please, please, please have a little bit of empathy for me and tell me if you're taking me across the border? And he said, no, we're taking you to the final destination, your final stop before your deportation, which is South Louisiana. Hardly anyone ever gets out of there. So I just mustered up the courage to cry and sleep throughout that final voyage. And when I got to South Louisiana, I was finally able to, by the grace of God, some girl let me use her minutes to make a phone call and then to tell my family where I was and the attorneys. And so O advogado Todd Pomerleau afirmou que a cliente foi alvo de uma prisão ilegal realizada sem apresentação de mandado às vésperas de um feriado. for now. We got the case the Saturday before Thanksgiving, and you know, like when she was taken to Vermont, she said that one of the ICE officers didn't think she spoke English and said, "Oh, we got more business coming in." And then she winds up in Louisiana in another for-profit hellhole prison, paid for by taxpayers. She has two businesses. This is a woman who has two businesses, is a single mother, paying her taxes, and winds up in a for-profit prison in Louisiana. It's just unconscionable what they're doing on a daily basis. And then beyond that, this false character assassination, keep labeling her a criminal illegal alien. Their own lawyer on Monday, when we had a bond hearing, said, "I stipulate," after we argued that she was not a criminal illegal alien, that was patently false, factually, legally, and then they're still doubling down, claiming she was arrested for a crime. The only arrest in her life was this unconstitutional bag job on November the 12th. Bruna falou também sobre uma reportagem que saiu no Washington Post de rumores que diziam que ela não tinha a guarda compartilhada do filho. Why? I just wanna. Why lie? Why do you think that is? Why lie? Because I have so many friends and family that have called me and said, "Why would anyone lie about this when it's 2025? We have a digital footprint of everything. Every Wednesday, typically, my son and I go to Dave & Buster's because it's half off. We're Yeah. extreme couponers at our home, Yeah. and I can't wrap my mind around it, but it doesn't make any sense. I'm just as lost as you are, and I'm hoping that this interview gets me some answers." Bruna Ferreira, questionada pela âncora da CNN, também deixou um recado direto para a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Have you had a chance to talk to Caroline Leavitt? No. I mean, what would you say to her? I guess I'm still stunned by the fact that you chose her to be your son's godmother, right? Over I mean, my you had it sister. over your own sister. Over my sister. And now all of this is happening. I mean, what do you have to say to her? I think what I would have to say to Caroline is, just because you went to a Catholic school doesn't make you a good Catholic. You know, you're a mother. You are a mother now, and you should know. How would you feel if you were in my shoes? You know, how would you feel if somebody did this to you? O caso de Bruna ganhou repercussão internacional por envolver direitos de imigrantes e procedimentos controversos da ICE. E a brasileira espera reunir-se em breve com o filho enquanto segue em processo legal nos Estados Unidos. Agora vamos falar de outro assunto que tomou conta dos noticiários norte-americanos no final de semana, não só norte-americano, do mundo. Em Providence, capital de Rhode Island, viveu um final de semana de tragédia. Na tarde de sábado, um atirador abriu fogo dentro do campus da Brown University durante o período de exames finais, deixando pelo menos 2 pessoas mortas e 9 feridas. Segundo autoridades e agências de notícias internacionais, o episódio ocorreu por volta das 16h05, horário local, no edifício Baruzzi Hall, enquanto os alunos participavam de uma revisão para provas de imagens de câmera de segurança que mostram um homem vestido de preto fugindo do local. Após os disparos, o suspeito ainda está foragido e a polícia segue em busca de pistas. Equipes de emergência e agentes federais, incluindo o FBI, foram mobilizados nesta investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, apesar de um homem inicialmente apontado como interessado pelo FBI tenha sido preso. A comunidade acadêmica está em choque e estudantes e familiares deixam flores no local e mensagens de apoio, enquanto as autoridades reforçam apelos por informações que possam levar à captura do atirador. E o repórter, inclusive, da Rádio Insuperável, que colabora com a gente aqui, o Leandro Alves, esteve lá no local em Providence e vai trazer mais detalhes.
O domingo amanheceu mais triste em Providence, a capital de Rhode Island, conhecida pelo seu charme histórico, pelas universidades, pelos bairros tranquilos e pela vida cultural intensa. Providence hoje acordou tentando entender o que aconteceu. Providence é uma cidade pequena, acolhedora, onde as pessoas se conhecem, caminham pelas ruas, frequentam cafés, parques e universidades. E foi exatamente em um desses espaços que a violência interrompeu a rotina. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, a rotina de Providence foi interrompida. Um atirador invadiu o campus da Brown University, provocando uma grande mobilização policial. Segundo as autoridades, o ataque deixou 2 pessoas mortas e pelo menos 10 feridas, a maioria estudantes. O campus foi imediatamente isolado e equipes policiais realizaram buscas por horas, tanto dentro da universidade quanto em bairros residenciais próximos. Durante uma coletiva realizada neste domingo, o prefeito de Providence afirmou que a prioridade das autoridades foi garantir a segurança da comunidade e prestar atendimento às vítimas. O prefeito também destacou a atuação rápida da polícia e reforçou que a cidade segue em alerta, mas trabalhando para estabelecer a normalidade. Já o governador de Rhode Island declarou que o estado está oferecendo todo o apoio necessário às forças de segurança e à universidade, além de acompanhamento às famílias das vítimas. As autoridades reforçaram que as investigações continuam e que novas informações serão divulgadas conforme forem confirmadas. Providence ainda tenta assimilar o que aconteceu aqui na Brown University. Ruas foram isoladas, a presença policial tomou conta da área e o campus ficou em silêncio. Entre as primeiras homenagens, uma estudante deixou flores no local, marcando o início de um memorial simples, mas carregado de significado. Um gesto solitário que representa o luto de toda uma comunidade. E nós da Rádio Insuperável vamos seguir aqui em Rhode Island acompanhando todas as investigações. E no domingo à noite, em Providence, as autoridades deram mais um giro na investigação do tiroteio que chocou a Brown University. A polícia havia detido um homem de 24 anos identificado por veículos como Benjamin Erickson e mantinha como uma pessoa de interesse, após o ataque que deixou 2 estudantes mortos na universidade e 9 feridos. Durante uma revisão para os exames finais, no sábado que aconteceu essa tragédia, Leandrinho voltou à noite e trouxe mais updates sobre o que está acontecendo e como está se dando essa investigação. Atualizando as informações sobre o ataque que chocou Providence neste fim de semana, a CNN acaba de divulgar o nome do suspeito envolvido no tiroteio na Brown University. Segundo autoridades e fontes da investigação, trata-se de Benjamin Erickson, de 24 anos, natural do estado de Wisconsin. Ele foi identificado como a pessoa de interesse no ataque que deixou 2 estudantes mortos e 9 feridos aqui no campus da Brown University. De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado e detido em um hotel na cidade de Coventry, em Rhode Island, onde os agentes encontraram armas em seu quarto. As autoridades confirmaram que ele está sob custódia e a investigação segue em andamento para esclarecer a motivação do crime. Fique ligado aqui na Rádio Insuperável, porque aqui você fica sempre bem informado. Eu volto com mais updates sobre o caso do ataque na Universidade Brown, em Rhode Island. Agradecer o Leandrinho aí da Rádio Insuperável, inclusive é o CEO da Rádio Insuperável, o proprietário da rádio, e faz um trabalho muito legal dentro da comunidade brasileira no estado de Massachusetts e agora Rhode Island, né? Que ele está ali, bem naquela região, e ele colabora com a gente aqui. A gente agradece demais, Leandrinho, e deixa a gente informado aqui, tá bom? Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Insuperável também. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou no sábado sobre o ataque a tiros que deixou pelo menos 2 pessoas mortas e 9 feridas no campo da Universidade Brown, em Providence, no estado de Rhode Island. Confira. I've been fully briefed on the Brown University situation, what a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. It's a shame. Just pray. Thank you very much.
Mudando de assunto, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgaram na última sexta-feira um novo lote de imagens do caso de Jeffrey Epstein. As fotos mostram Epstein com o presidente Donald Trump e com o ex-presidente Bill Clinton. Epstein também aparece com um aliado próximo de Trump, o comentarista conservador Steve Bannon. O empresário Bill Gates, um advogado renomado e o cineasta Woody Allen estão entre as 3 personalidades que também aparecem nessas novas imagens. Há também uma imagem do que parecem ser embalagens de preservativos com o rosto de Trump estampado. Todas as fotos foram publicadas sem legendas ou contexto e incluíam uma imagem em preto e branco de Trump ao lado de 6 mulheres com os rostos cobertos. A publicação surge como parte de uma campanha de pressão dos democratas no Congresso para a divulgação dos arquivos do caso Epstein, que morreu em 2019 em uma cela na prisão de Nova York enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. Isso ocorre semanas depois de o presidente Donald Trump ter sancionado uma lei que exige que o Departamento de Justiça divulgue os chamados arquivos do caso Epstein. As imagens devem ser divulgadas até 19 de dezembro. As fotos divulgadas pelos legisladores democratas não se referem às dos autos do processo que o Departamento de Justiça agora é obrigado a divulgar. Mas a expectativa está crescendo à medida que o governo Trump enfrenta o prazo da próxima semana para entregar os arquivos. A relação de Epstein com as pessoas que aparecem nas fotos já era conhecida. E as imagens sem datas não parecem mostrar nenhuma conduta ilegal. No entanto, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara de Representantes afirmaram que estas imagens plantam ainda mais perguntas sobre Epstein e suas relações com alguns dos homens mais poderosos do mundo. Trump disse aos jornalistas no Salão Oval na sexta-feira que não tinha visto as fotos e declarou que a publicação não é grande coisa, que todo mundo conhecia Epstein e que ele estava por todas as partes da Flórida. Obrigado à jornalista Leté Rodrigues por nos trazer essa reportagem bastante esclarecedora, tá bom? A gente vai acompanhar porque tem muitos arquivos aí, inclusive dizem que é em torno de 95 mil fotos. É muita foto. Se a gente fosse passar aqui, era o ano todinho mostrando aqui no Agenda 47. Mas nós vamos acompanhar as principais, tá bom? Vamos agora para as capas dos jornais comunitários. Está aqui o Brazilian Times de Massachusetts, churrascaria Alma Gaúcha inaugurada em Worcester, em Massachusetts. Olha, coisa boa, quando a gente for a Worcester lá, já vamos comer nessa churrascaria aí, hein? A história de Alessandra e Gilson, talento e empreendedorismo que conquistou a América, aqui falando dos brasileiros que deram certo aqui nos Estados Unidos, né? Advogado Bruno Brito aciona a Justiça de Massachusetts para proteger imigrantes detidos pelo ICE de mandatos de prisão indevidos. Terapeuta diz que famílias brasileiras vivem escondidas em armários e embaixo de camas em Plymouth. Olha que coisa triste, né, gente? Então a gente vai para a próxima capa aqui. Vamos agora com a próxima capa. Essa aqui é a de Nova York, Brazilian Times de Nova York. Prefeito eleito de Nova York orienta imigrantes sobre direitos de não colaborar com o ICE após nova operação federal. Policial do Texas flagra 23 imigrantes escondidos no caminhão lá na I-35. Nós falamos sobre isso, foi muito bizarro, essas 23 pessoas dentro dessa cabine desse caminhão. Embaixada dos Estados Unidos amplia retórica anti-imigrantes nas redes sociais e na América Latina. Número de imigrantes detidos Olha, essa aqui é da região aqui de... Pode deixar aí, diretor. Essa aqui é daqui na nossa região aqui, ó. Pode deixar na tela grande de novo, diretor. Você consegue? Bota aí, ó. Aqui o número de imigrantes detidos na Delaney Hall triplica sob a administração Trump. Ou seja, já tem aí, inclusive, denúncias de que está superlotada essa cadeia de imigração aqui em Newark. Na verdade, aqui no bairro do Arambonde, aqui ainda, tá bom? Olha, a gente vai ficando por aqui, mas continua aqui o nosso pedido, continua aqui a nossa campanha. Inscreva-se no nosso canal Seaba Brazilian Television. Vai lá, se inscreva. Nossa audiência, a maioria de não inscritos. Vamos fazer uma troca aí, se inscreva. Eu até espero, ó. Vou ficar aqui parado. O que é que esse apresentador está fazendo aí? O que é que ele está esperando? Você se inscrever. Trump, vamos fazer aí a lei, Trump. Fazer aí a ordem executiva. Tô com o Trump aqui. Leia ordem executiva. Assinar o Seaba Brazilian Television, tá bom? Depois de fazer tudo isso, você dá um like se gostou. Se não gostou, dá um dislike. Comenta. Pode comentar o que você quiser. O importante é engajar. E depois você vai assinar, ó. Vai tocar no sininho aqui para quando chegar um novo vídeo você ficar sabendo. Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui no Jornal
Brasil News trazendo as últimas atualizações do dia do Brasil, Estados Unidos, do mundo. Até mais tarde, um abraço!